para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo para a tua glória e para o teu poder. Queremos erguer as nossas vozes e rasgar os nossos corações, a fim de que o Senhor ministre em nós os intentos do seu coração. Fala-nos, ó Deus, através das canções. Fala-nos, ó Deus, através da pregação, através do sermão. Estamos atentos, Senhor, ao teu chamado. Os nossos ouvidos estão sensíveis à sua voz. Que possamos te buscar de todo o coração, pois a tua palavra garante que aquele que te buscar com todo o coração será achado de vós. Assim diz a sua palavra e nós cremos. Aquele que me buscar de todo o coração me encontrará. Assim diz a palavra do Senhor e nós cremos. Em nome de Jesus queremos dar início a este culto de adoração. Faça-se presente, Senhor Jesus. Queremos, Senhor, queremos aqui, Senhor, nos colocar diante da sua presença, em adoração, num ambiente de glória. Estabeleça a sua vontade. Esse ambiente de glória, igreja, é particular. É você e Deus. Não depende de mim. Não depende dos músicos. Não depende do Beck. Não depende do seu irmão do seu lado. Depende única e exclusivamente da sua adoração. O teu Deus já está aqui. O teu Deus habita dentro de ti. Coloque-se com confiança diante da presença do Todo-Poderoso. Com confiança diante da presença do Todo-Poderoso. Com confiança diante da presença do Todo-Poderoso. Pois Ele será achado de vós, conforme diz a sua palavra. Ele será achado de vós. Ele será achado de vós. Ele será achado de vós. Santo, 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 santo é aquele que reina para sempre. Santo, 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 santo é aquele que reina para sempre. E Ele voltará. E Ele voltará. E Ele está à porta. Está dizendo: prepara-te, ó igreja, porque eu voltarei para te buscar. O ambiente de glória é o que queremos nesta noite, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens declaram a tua soberania. Vestimentas de glória, eu quero entrar no ambiente da tua glória. Eu quero estar vestimentas de glória, para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a sua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a sua majestade, Senhor, no ambiente de glória.
Rei da Glória, num ambiente de glória, num ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que é e que há de vir, ele voltará num ambiente de glória, num ambiente de glória, Ele está aqui. anjos e homens exaltam o Rei da Glória, num ambiente de glória como este, num ambiente de glória. Este é um ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? O seu nome é Jesus. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Ele é o Rei da Glória. O seu nome é Jesus. Aleluia! Te exaltamos, Rei. Te agradecemos, Senhor. Adoramos o teu santo nome. Adoramos o Senhor que nos resgatou e nos limpou e nos sarou. Em nome do Senhor Jesus. Antes de eu respirar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Vamos dizer isso? Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Louvado é teu nome, Senhor. Engrandecido é o Senhor, Rei, soberano, majestoso. Vamos aplaudir o Senhor, amados, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito e santo é o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Você é nosso amigo e irmão em Cristo. Você que nos assiste e cultua a Deus através da live no Facebook. Que Deus abençoe você também, onde você estiver. Que também a presença do Altíssimo possa ser manifestada na tua vida e abençoá-lo também poderosamente em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. 1 Timóteo no capítulo 2. Aleluia. Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho
e glória ao Espírito Santo. Ele está aqui nesse lugar nessa noite. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2. Aleluia, louvado seja Deus. Como tem sido o teu domingo abençoado? Amém. Deus tem provido na tua vida nesses dias. Glória a Deus. Aleluia. 1 Timóteo no capítulo 2. Capítulo 2, do versículo 3 em diante. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Pai eterno, Pai amado, em nome de Jesus, nesta noite, eu me apresento diante da Tua presença para orar ao Senhor. Pai querido, eu tenho neste momento o privilégio e a grande responsabilidade de transmitir a Tua palavra. E eu oro, Pai querido, para que aqueles que me ouvem nesta noite tenham entendimento iluminado pelo Espírito de Deus, de modo que compreendam a Tua palavra com clareza, e assim sejam edificados e fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos digam graças a Deus. Aleluia. Assente, por favor. Glória a Deus. Queridos, esses versos da palavra de Deus que nós acabamos de ler, ele diz que orar pelas autoridades, interceder pelas autoridades, é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem e que venham ao pleno conhecimento da verdade. É da vontade de Deus que todos os homens, eles sejam salvos. Este é um dos grandes propósitos de Deus para a humanidade. Que os homens tenham a vida eterna em Cristo Jesus pela fé. Aleluia. Que os homens tenham a vida eterna em Cristo Jesus através da fé. Mas é interessante que a Bíblia diz, queridos, que Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. E o texto que nós acabamos de ler, ou esses versículos bíblicos que acabamos de ler, revelam algumas verdades que toda a humanidade precisariam conhecer e praticá-la. Queridos, quando o apóstolo Paulo escreve, dizendo que Deus quer que o homem chegue ao conhecimento da verdade, o apóstolo Paulo não está se referindo a qualquer verdade, mas a verdade da palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade, queridos. E Deus quer que o homem conheça a verdade da palavra de Deus. Porque conhecendo a verdade da palavra de Deus, o homem será liberto do engano. Conhecendo a palavra de Deus, o homem será liberto de ensinos falsos. Conhecendo a palavra de Deus, o homem vai viver dentro dos propósitos de Deus. Queridos, algumas religiões pregam e dizem que para que o homem possa se salvar, basta apenas ter boas obras. Alguns ensinos que nós vemos
que dizem que basta apenas o homem fazer boas obras para ter salvação. Mas a Bíblia diz diferente. Efésios 2, 8 e 9. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós para que ninguém se glorie. A nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus. A salvação da alma humana não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A salvação da alma de alguém é pela fé na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Agora, fazer boas obras é bom, isso agrada a Deus. Porém, não são as boas obras que salvam, mas a tua fé em Cristo Jesus. Outras pessoas dizem assim: não, pastor, mas eu só faço o que é bom. Eu tenho uma boa conduta, eu tenho um bom comportamento. Parabéns para você. Continue assim e melhore mais. E você seja uma pessoa, um cidadão do mundo exemplar, para que outros possam copiar o teu comportamento e a tua conduta. Porém, não basta apenas isto para você ser salvo. Você precisa crer em Cristo como teu Senhor e Salvador. Queridos, interessante que certa vez Jesus conversava com um jovem no Evangelho de Lucas 18, 18 a 23. E aquele jovem chegou e fez uma pergunta para Jesus, dizendo: bom mestre, o que faço para ter a vida eterna? E Jesus então diz assim: você conhece os mandamentos? E aquele jovem começa a citar os mandamentos para Jesus. Não dirás falsos testemunhos, não adulterarás. E ele sabia tudo isso. Aí Jesus olha para aquele jovem assim e diz assim: falta-te uma coisa. Vai, vende o que tens e vem e segue-me. E a Bíblia diz que aquele jovem ficou triste. Falta-te uma coisa. Você é um religioso como aquele jovem era. Você tem um bom testemunho diante de todos. As pessoas elogiam o seu modo de viver. Mas não basta apenas isso. Você precisa fazer uma confissão de fé e declarando que Cristo é o teu Senhor e Salvador, e crer nele desta forma. Não basta apenas dizer que você é bonzinho e que tem uma boa conduta. Parabéns para você, mas você precisa mais do que isso. Ainda falta-te uma coisa: confessar e crer que Cristo é o teu Senhor e Salvador, para ter a vida eterna. Aleluia. Para ter a vida eterna, algumas pessoas dizem: mas eu nasci num lar evangélico, eu gosto de ir na igreja, eu gosto de cantar hinos de adoração, eu gosto das festas de crente. É muito bom, querido, aqui, ó, o ambiente. É muito bom, porque Deus está aqui. Ele é invocado neste lugar, Ele é adorado, Ele é exaltado neste lugar. E onde Deus é invocado, exaltado e adorado, Ele vem com a sua presença. E onde Deus está, é muito gostoso, é muito maravilhoso. Mas não basta apenas isso. Certa vez, Jesus conversava com Nicodemos. E Jesus falou: Nicodemos, você precisa nascer de novo, senão você não verá e nem entrará no reino dos céus, no reino de Deus. Aí Nicodemos pensou que era para ele retornar ao ventre da mãe e eu nascer novamente. Aí Jesus diz assim: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. O que é que estava na mente de Nicodemos? Quando Jesus fala, aquilo que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por que Jesus disse isso? Porque para Nicodemos, bastava apenas ele pertencer à nação de Israel, e ser um bom judeu, e ele estava salvo. Mas Jesus falou muito mais do que isso. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Não basta apenas você ir à igreja, ser membro de uma família onde tem evangélicos, gostar das coisas de crente. Você também precisa confessar Cristo
como teu Senhor e Salvador. E crer nele dessa forma, para ter a vida eterna. Aleluia. Então o homem precisa chegar a esse conhecimento da verdade. Todo ser humano precisa conhecer que só existe um Deus verdadeiro. Muitos deuses há no mundo, mas apenas um Deus é verdadeiro. Aleluia. Existe apenas um Deus verdadeiro, queridos. Existem muitas crenças no mundo em que nós vivemos. A preocupação de Moisés como líder da nação de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, Moisés ensinando ao povo, ele disse assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Quando Jesus estava falando para alguns escribas, lá no Evangelho de Mateus, de Marcos, no capítulo 12, 28 e 29, o Senhor Jesus Cristo é perguntado, interpelado por aquele fariseu, por aquele escriba, e ele diz assim: Jesus, qual é o maior mandamento? Aí Jesus fala assim: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Aleluia. Quando Paulo estava em Atenas, Atos no capítulo 17, versículo 24, queridos, quando Paulo fala aos atenienses, ele diz assim: olha, o Deus que vocês não conhecem, este altar aqui que está erguido ao Deus desconhecido, é deste Deus que eu falo para vocês. Esse Deus que criou o universo, que fez todas as coisas e que não habita em templos feitos por mão de homens. O homem, o mundo, a humanidade precisa conhecer que existe apenas um Deus verdadeiro, e é aquele que criou o céu e a terra. Aleluia. Paulo, o apóstolo Paulo diz: olha, porque há um só Deus e também existe um só mediador entre Deus e os homens. O que é um mediador? Mediador é aquele que se coloca entre duas pessoas. Mediador é aquele que se coloca entre duas pessoas. E entre Deus e o homem, entre Deus e o ser humano, só tem um: Jesus, homem. Aleluia. Só existe um que pode falar por você diante de Deus, e este chama-se Jesus, porque um dia ele foi homem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, ele fala assim: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aleluia. Ele se fez homem, aquele que, como Paulo descreve em Filipenses 2, 8 a 10, aquele que Paulo descreve nesse texto de Filipenses, que existia na forma de Deus, ele deixou a sua forma de Deus e assumiu a forma humana para ser o redentor da humanidade, para ser o mediador de todos os seres humanos. Queridos, o único que está entre Deus e os homens chama-se Jesus, homem. O único que fala em favor dos seres humanos perante Deus chama-se Jesus. Não há outro mediador. Não existe ninguém que pode interceder por você, a não ser Jesus Cristo. Por isso que a palavra do Senhor diz, queridos, em Hebreus capítulo 8, 6, a palavra do Senhor diz assim: Jesus é o mediador de uma melhor aliança. Jesus é o mediador de uma melhor aliança. Queridos, isso é muito importante para nós conhecermos essa verdade, porque quando você ora, você tem que orar em nome de Jesus, porque Deus só responderá a tua oração por causa de Jesus.
porque Ele é o teu intercessor e Ele fala por você diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz, Romanos 8:34, que Ele está à direita de Deus e intercede por todos nós. Fora de Jesus não existe nenhum outro mediador. Jesus é o único que pode interceder por mim e por você diante de Deus. Por isso, quando você for falar com Deus, fale com Ele em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, porque é através de Jesus que nós somos respondidos. Como é que funciona isso, pastor? Quando você vai a Deus em nome de Jesus, Deus não está olhando a tua bondade, Deus não está olhando a tua santidade. Quando você vai diante de Deus para falar com Deus, Deus está olhando o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito que satisfez toda a justiça divina, para que ao homem, através de Jesus, fosse lhe dado o direito de serem ouvidos e respondidos por Deus. Aleluia! Nós temos um mediador, e esse mediador chama-se Jesus homem, porque Ele foi homem como nós, como você. Ele te entende, Ele te conhece, porque um dia Ele sentiu tristeza como você sente, angustiou-se como você angustia, chorou como você chora. Ele te entende, porque Ele te conhece, porque um dia foi homem, mas hoje está à direita de Deus, está à destra de Deus Todo-Poderoso, para interceder por nós. E o homem precisa conhecer esta verdade, que existe apenas um Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, que existe apenas um mediador entre Deus e o ser humano, que é Jesus Cristo, homem, que este Jesus, ao se tornar homem, Ele deu-se a si mesmo em preço de redenção. Jesus se entregou para morrer na cruz, para pagar o preço da nossa redenção. A palavra redenção, queridos, significa preço pago para resgate. Quando Cristo morreu na cruz, Ele estava pagando o preço da redenção, do resgate da alma humana. Sabe, querido, o Salmo 49, de 6 a 9, o salmista fala assim, que se alguém quisesse pagar o preço de uma única alma, os seus recursos se esgotariam muito antes, porque o preço de uma alma é caríssima. Mas Deus, através de Jesus, pagou o preço pela redenção do ser humano. Aleluia. O que o homem tem que fazer hoje? Crer em Cristo como teu Senhor e Salvador. E esta verdade o homem precisa conhecer, que Jesus se entregou por nós, que a morte dele na cruz foi para resgatar o homem, para pagar o preço da redenção da humanidade, de todo aquele que crer nele. Eu gosto muito daquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. O apóstolo Paulo diz assim: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus não foi obrigado a morrer por você. Jesus não foi forçado a morrer por você. Jesus não foi constrangido a morrer pela humanidade. Não. A Bíblia diz, Hebreus 9:14, que pelo Espírito Eterno, quer dizer, pelo Espírito Santo, Ele entregou-se a si mesmo para ser crucificado. Aleluia. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, de 8 a 11, ele fala que ele foi obediente até a morte, e morte
de cruz. Aleluia. Você precisa entender esta verdade da palavra de Deus, que só existe um mediador e que Jesus se entregou a si mesmo por você. Ele não foi obrigado a fazer isso, mas Ele voluntariamente, por te amar, entregou por você a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E o homem precisa conhecer esta verdade, entender que só existe um Salvador. Outra verdade que Deus quer que o homem conheça: existe apenas um Salvador. A palavra salvação, ela significa cura, livramento e libertação. E quando eu digo que existe apenas um Salvador, eu estou dizendo que existe apenas um que pode te livrar da condenação eterna. E este um chama-se Jesus. O apóstolo Pedro, quando ele falava diante do Sinédrio, ele disse assim em Atos capítulo 4, verso 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus salva. Você já viu essa frase? Muitas pessoas colocam isso no vidro de carro, no vidro das portas da casa. E é uma verdade absoluta. Num tempo em que as pessoas não acreditam em nada absoluto, aqui está algo absoluto: só Jesus salva. Por isso que Paulo, ao escrever aos Romanos capítulo 8, verso 1, ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então só Jesus salva. Existe apenas um Salvador, só um que pode livrar o homem da condenação eterna, e este um chama-se Jesus. Fora dele não existe outro. Não existe outro. É por isso que ele se entregou para morrer em nosso lugar, para que você pudesse crer em Jesus como teu Senhor e Salvador e ter a vida eterna. Só Jesus salva. Só existe um Salvador. Só existe uma fé que salva. Todos os homens precisam conhecer esta verdade, que existe apenas uma fé que leva o homem para o céu. Existem muitos tipos de crença no mundo que nós estamos vivendo, mas apenas uma fé te conduz ao céu. Muitas pessoas acreditam em gnomos, outras acreditam em horóscopos, outras acreditam em trevo de 4 folhas, outros acreditam em crucifixos e muitas outras coisas, imagens de escultura. Mas a salvação de um homem, queridos, a salvação da alma de alguém, vem pela fé em Cristo Jesus. A única fé que livra o homem da condenação eterna é esta: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Aleluia. É a única fé. Por isso que diz a palavra de Deus em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê no nome de Jesus não perecerá eternamente, mas terá a vida eterna com Cristo Jesus. O homem, a humanidade, precisa saber, precisa conhecer que existe apenas uma fé que salva, que livra o homem da condenação eterna. E esta fé é aquela que crê que Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador. Aleluia. Deus quer que o homem e todos os seres humanos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Da verdade que existe apenas
um Deus verdadeiro. Da verdade que existe apenas um mediador entre Deus e os homens. Da verdade que Jesus Cristo entregou-se a si mesmo para resgatar a humanidade, pagando o preço da redenção de todo aquele que crê. A verdade de que somente existe um Salvador, quer dizer, a verdade de que existe apenas um que pode livrar o homem da condenação eterna. E este um chama-se Jesus. Na verdade que existe apenas uma fé que salva. E a fé que declara que Cristo é o Senhor e o Salvador. Amém, queridos? Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Da verdade da sua palavra. Por isso que tudo que eu disse para você nesta noite, eu mostrei dentro da palavra de Deus. E nesta noite eu quero dar uma oportunidade aqui. Eu quero que você curve a tua fronte um minutinho. Curve a tua cabeça um pouquinho só. Querido, você entendeu nesta noite esta palavra? Que existe apenas um Deus verdadeiro. E é o Deus que criou o céu e a terra. Que existe apenas um mediador entre o homem e Deus. Só existe um que fala pelo homem diante de Deus. E este um chama-se Jesus. E que ele se entregou por mim e por você para morrer na cruz do Calvário. Para que pela fé nele você pudesse ter a vida eterna. Pudesse escapar da condenação eterna e ter vida eterna com Cristo. E que somente Jesus salva. E que somente a fé em Cristo é que dá ao homem a vida eterna com Jesus. Você ouviu essas verdades nesta noite? Tanto você que está aqui no templo, como você que está nos ouvindo e vendo através desta live. Mas a minha pergunta é, nesta noite você gostaria de confessar Jesus como teu Senhor e Salvador e ter a vida eterna com Cristo? Se tem, eu vou orar com você, tanto vocês que estão aqui na igreja, como vocês que nos assistem através da internet. Ore comigo, diga: Senhor Jesus, nesta noite eu tenho ouvido a tua palavra, e a tua palavra me ensina, me mostra que existe apenas um mediador entre Deus e o homem, e este mediador chama-se Jesus, e que Jesus é o único Salvador, e que Jesus é o único que pode me conduzir ao céu. Por isso, Jesus, nesta noite eu declaro que a partir de hoje tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Senhor Jesus, esta é a fé que a partir de hoje estará no meu coração para sempre. Amém. Eu quero fazer uma pergunta aqui nesta noite. Teve alguém aqui no nosso meio que fez esta confissão de fé? Levante uma das suas mãos assim para eu ver. Teve alguém que fez esta confissão de fé? Teve alguém ou alguém que está separado, distanciado do Senhor e quer retornar para Jesus nesta noite? Faz um sinal com a tua mão, só para eu ver. Se não tem, se você é meu amigo através da internet, você confessou Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, procure uma igreja evangélica e sirva ao Senhor de todo o teu coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero convidar os irmãos que ajudaram a preparar a ceia do Senhor, aleluia, para vir à frente. Hoje é o dia da nossa ceia, e nós damos a ceia do Senhor a todos aqueles que são membros de uma igreja evangélica e estão em plena comunhão com a sua igreja. Você tem liberdade para cear conosco nesta noite, em nome de Jesus.
Pai querido, Pai bendito, eu quero consagrar este pão e este vinho, para que possamos celebrar a ceia do Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, você não precisa sair do teu lugar, porque os irmãos levarão a ceia até onde você está. Apenas você que vai cear, se coloque de pé, para que a igreja possa, para que os irmãos possam entregar a ceia para você. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Ousado amor de Deus, oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de das luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Glória a Deus, amém. A palavra de Deus diz, Evangelho de Mateus 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Queridos, em lembrança do corpo de Cristo, um dia foi pregado na cruz do Calvário por nós. Comamos todos o pão.
Aleluia, Deus. Bendito é o Senhor para sempre. Através daquele sacrifício nós fomos alcançados, amém, irmão? O que Jesus fez na cruz do Calvário nos alcançou hoje. Aleluia. E pela fé nele nós temos a vida eterna. Aleluia. E aí Jesus ainda diz assim: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em lembrança do sangue de Cristo, que um dia foi derramado na cruz do Calvário, para pagar o preço da nossa redenção, tomamos todos o cálice. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito e santo é aquele que vive para sempre. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Deus, nosso coração é grato ao Senhor. Profundamente agradecidos somos pela intervenção do Senhor na nossa história, para livrar aqueles que creem em Cristo da condenação eterna. Obrigado, Deus, pelo muito amor com que o Senhor nos amaste. Obrigado, Deus. E a tua palavra diz que o Senhor não poupou ao teu próprio filho, mas antes o entregou por nós. Por isso, Deus, somos gratos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela grande salvação que o Senhor operou em nossas vidas, através do teu Filho Jesus Cristo. Pai amado, que isso tudo em nós, todo o nosso ser, glorifica o teu nome, exalte o teu nome, porque o Senhor nos amou de uma maneira extraordinária, que entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Obrigado, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga comigo: obrigado, Deus, por me amar e entregar o teu único Filho para morrer em meu lugar, para que hoje eu pudesse crer e ter a vida eterna através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Amém, igreja? Você pode aplaudir a Ele. Você pode aplaudir a Ele. Ele é digno do teu aplauso. É o melhor aplauso para Ele. Se é para Ele, pode ser melhor. Glória, pois, a Ele para sempre. Amém. Aleluia. E Deus siga. Oh, Deus maravilhoso. Adorado seja o Senhor para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, querido. Terça-feira começa aqui na igreja Escola de Pregadores. Você que fez a tua inscrição, terça-feira à noite. Você não fez a tua inscrição, ainda há tempo. Terça-feira começa, irmãos, uma série de ensinos como ministrar a palavra de Deus. E nós queremos que Deus levante muitos pregadores, ainda mais aqui nesse lugar. Você é um deles. Amém? Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Deus te abençoe, querido. Tenha uma excelente noite de sono. Amanhã um dia abençoado e uma semana debaixo da presença do Senhor, guardado debaixo das asas do Altíssimo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.